dos pais. E agora vamos botar a polpa da tomate, para ver o DNA da tomate, da polpa. Então uma pitadinha de sal, que é... Eu tô aqui, ó. Então uma pitadinha de sal, que é pra ficar mais gostoso. Sem a fatia aí. Dá uma mexidinha. Agora nós vamos peneirar para dividir os restos da fumaça. Substância enzimática para você vai ganhar não. Sistema enzimático. Agora a gente vai botar no Saio. a metade. É o que saio? O que sai, Cacá? A pipeta, aquele negócio que É só a metade, é porque eu exagerei. Desculpa aí, é porque tô nervoso. Não posso aparecer na televisão não, que eu fico assim. Aí vamos completar agora com álcool, que é pra ele ver, né? pra separar. Para mostrar o DNA Para separar da o DNA polpa da tomate. Você tá exagerando. É assim na polpa da garrafa. O que é que tá acontecendo aí? Aqui você pode ver que tem algumas coisinhas subindo para a superfície, é por causa do álcool. Isso aqui são os... Essas coisas. Deixa eu falar. Isso aqui é o DNA da polpa da tomate. Que é... Aqui nós já fizemos. E o álcool serve pra quê? O álcool serve para atingir e separar o DNA da tomate. Esse aqui nós fizemos. Esse aqui é da semente da tomate. Esse aqui é da polpa do tomate. Eu tô aqui, porra. Tá vendo? E esse aqui Vamos mostrar geral, né? é do morango. Vai diretamente. Esse aqui, né? Beleza? Tchau. Só isso.